Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Delcio Barbosa e aqui nesse canal eu falo sobre o Evangelho. Eu falo sobre a Bíblia. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês o livro de Romanos no capítulo 3. Livro de Romanos no capítulo 3, no versículo 24, versículo 23 e 24, aliás. Romanos capítulo 3, 23 e 24, diz assim, eu vou ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus diz que a maldade do homem era continuamente mal. Todo o desígnio no coração era continuamente mal. E mais ali adiante nós podemos ler também que Noé encontrou graça diante de Deus, né? E Deus, ele deu a arca, né, para Noé construir a arca. Então, naquele momento, Deus, ele julgou, né, esse mundo através da arca, né? E também nós lemos que Noé era um pregador da justiça. Então, enquanto ele fazia a arca, ele pregava sobre o julgamento de Deus, né? A justiça de Deus. E todo aquele que cresce na palavra de Deus, através ali de Noé, entrava na arca e estava salvo, independentemente de qualquer coisa que tenha feito, de como tenha sido a sua vida anteriormente. Quando ele entrasse na arca, ele recebia, né, o coração de Deus, né, ele acreditava em Deus, né, e ele estava salvo, simplesmente assim, né. Então, Noé também, ele recebeu, né, o coração de Deus, ele acreditou em Deus, né, ele viu realmente a sua imagem diante de Deus, que ele era continuamente mal. Então, o homem, ele, sem a palavra de Deus, ele vive nos seus pensamentos e, vivendo nos seus pensamentos, né, o homem, ele é arrastado por Satanás, né. E então o homem começa a julgar por si mesmo. Então, o que ele acha correto e bom, ele decide dessa maneira, né? E ele acredita realmente que está seguindo a coisa certa, né? O pensamento certo. E então, aqui está dizendo assim, né? Deus decidiu dessa maneira. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, se todos pecaram, então, todos quebraram as leis, quebraram os mandamentos, né? E então nenhuma pessoa se torna justa por suas obras, né? Porque, e mais está escrito aqui em Romanos, no capítulo 5, está escrito assim, Romanos 5, no versículo 20, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, todos pecaram, né? E a lei, ela veio para, né, mostrar que o homem, ele não pode seguir a sua própria justiça, né? Então, o homem não pode cumprir a lei, né? O homem não alcança, né, essa justiça, porque embora ele ache a lei muito boa, né, como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, mas a carne não se sujeita à lei. Então, quando o homem percebe ali que realmente ele é continuamente mal, que ele, né, só pode realmente cometer pecado, então ele acaba, né, como diz aqui, sobreveio ali para que avultasse a ofensa. Então, ele vê que avultou essa ofensa, né, na sua carne, assim como o comandante Naamã, de 2 Reis,
capítulo 5, ele também, né, ele era comandante diante do seu senhor, mas diante de Deus ele era leproso, né? E para que ele fosse curado da sua lepra, ele tinha que se despir de tudo, né? E tinha que realmente aparecer, né, aquilo que ele queria esconder, né? Esconder, e nós também queremos esconder através das nossas obras, das nossas boas intenções, etc. Assim, nós queremos fazer uma vida espiritual através das obras, porém Deus não aceita as obras. Ele apenas aceita a obra de Jesus Cristo. Como está escrito aqui no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o homem, ele é justificado gratuitamente, de graça, né? Mas o homem, ele não quer viver dependendo do favor. O homem, ele não quer depender da graça. O homem, ele tem esse coração, ele quer depender do seu próprio esforço e da sua obra. É por isso que muitas pessoas morreram no dilúvio, né? Somente aqueles que ouviram a palavra de Deus através de Noé entraram na arca e se salvaram. E nesse tempo também, poucas pessoas acreditam, né? Então as pessoas julgam por si mesmas. Então, se eu cometi pecado, então eu digo, eu cometi pecado, eu tenho pecado, eu sou pecador. Então eu mesmo estou julgando. Mas a Bíblia, ela não diz isso. Na Bíblia, Deus, ele fala que nós somos justificados, né? E está dizendo aqui em Efésios, diz assim, Efésios 2, no versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos. Então, é pela graça, né? Não vai dar nada em troca, nada. Jesus Cristo fez tudo. E mediante a fé, né? É mediante a fé. Então, assim como né, Noé, ele teve fé, né, para construir a arca, realmente ele levou um bom tempo construindo a arca, e também ele pregou a justiça, na qual Deus tinha julgado o mundo, que através da arca ele ia salvar, né, todo aquele que cresce, né, na palavra de Deus. E nesse tempo também da graça da nova aliança, Deus diz que não se lembra dos nossos pecados. E como ele diz aqui, né, que nós sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus há redenção, né? Nós somos justificados gratuitamente. Então, essa é a decisão de Deus. Deus decidiu assim, nos justificar através de Jesus Cristo. Ele decidiu, ele julgou dessa maneira, ele julgou o mundo e julgou todos os homens desse mundo. Amém? Então, nós somos justos. Então, se nós somos justificados, então não temos pecado. Essa é a verdade. Deus está falando exatamente isso. Por isso que ele pode dizer que dos nossos pecados e das nossas iniquidades ele não se lembra. Amém? Então, até aqui, espero que vocês tenham gostado dessa palavra, espero que todos vocês tenham se tornado justos pela fé, né, na obra de Jesus Cristo. Amém? Então, se você chegou até aqui, deixa um curtir nesse vídeo, compartilhe o vídeo também com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, e deixa aqui nos comentários uma pergunta: o que você acha de Romanos capítulo 3, né, sobre a justiça de Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.